Então é essa abertura que o Natal proporciona, dizendo para nós que Natal não é só uma festa cristã. Um Natal é uma mensagem que abrange o universo inteiro, né? Jesus nasceu e Jesus não é o rei dos cristãos. O Jesus é o rei do universo. Todo o universo está sobre a jurisdição desse reinado de Jesus. Então está aberto a todo mundo, né, que queira visitar esse Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o personagem mais importante desse Natal, que é Jesus, né? E é Jesus criança. Então eu usei essa palavra aqui, que talvez a gente não esteja muito familiarizado, que é essa palavra criancitude, né? Por que essa palavra criancitude? A gente podia falar infância, né, no lugar de criancitude, mas infância remete a uma coisa que talvez está ligada à imaturidade, ou alguma coisa que é passageira, né, que você ainda está na infância, mas o ideal mesmo é que você cresça até a maturidade adulta. A criancitude é um pouco diferente da infância. Ela se remete sim ao contexto de criança, mas ela não está associada à questão da imaturidade ou de um estado temporário do ser. E ela também não está ligada, e aí é que eu queria desde já que você ficasse com isso em mente. Quando a gente fala aqui sobre a criança, a gente não está falando sobre um ser humano de pouca idade. A gente não está falando apenas de uma categoria etária, de faixa etária. A gente está falando de um estado de espírito, de uma maneira de viver como criança. Então eu queria para isso trazer para nós, para a nossa reflexão, um texto que está lá em Lucas 9:48. Um versículo apenas para a gente meditar nessa manhã aqui. Será que você consegue ler junto comigo esse versículo aí? Diz assim: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que dentre vocês for o menor, este será o maior. Vamos ler de novo, porque eu acho que ficou meio confuso aqui, algumas pessoas ficaram com vergonha de ler. Não tem problema não, pode ler alto aqui para nós, tá? Vamos ler de novo? Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for menor, este será o maior. Jóia. Então, gente, Natal, de todas as histórias que nós lemos, assim, o Natal mesmo, ele é sobre o nascimento de uma criança. Ele é sobre o nascimento de Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele Deus que estava lá no Gênesis criando o mundo. Esse mesmo Deus resolve vir à terra e se fazer como uma de suas criaturas, com o objetivo de nos salvar, com o objetivo de mostrar para os homens, para a humanidade, como que era a criação original. Então, na linguagem de Paulo, ele vai dizer assim, que houve um primeiro Adão, que é o ser humano primeiro que foi criado, um primeiro ser humano. Deus criou aquele ser humano, e quando Deus cria, ele cria de maneira perfeita. Ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, de maneira perfeita. Ali está o seu plano original, em Adão. No entanto, porque Adão é imagem e semelhança de Deus, ele tem uma característica que Deus tem, que é a liberdade. Aliás, só poderia ser possível essa relação de amor que nós temos com Deus por conta dessa liberdade, porque nenhuma relação sem amor ou sem liberdade pode ter amor, correto? Porque se alguém é obrigado a estar com você, ela nunca estará por amor, ela estará por obrigação. Então há um pressuposto no coração de Adão, que é a liberdade. Ele pode não amar a Deus, ele pode dizer não para Deus.
Então Adão faz isso, Adão desobedece. Adão aqui como um ser humano, o nosso representante. E Paulo também vai dizer que existe agora um segundo Adão, que é Jesus Cristo. Esse segundo Adão também tem essas mesmas características de liberdade. Só que ao contrário do primeiro Adão, ele não escolhe se rebelar contra esse Deus, mas ele escolhe amar esse Deus e continuar amando até o fim, até o limite que o amor pode ir, que é a própria morte. Ninguém pode amar mais do que morrer por alguém. E depois que se morre, não se ama ninguém. Então o limite do amor é a morte. Foi aí que Jesus foi. Até o limite onde ele pode amar, ele amou e obedeceu ao seu Pai por conta desse amor. Então há um primeiro Adão e há um segundo Adão. E quando esse segundo Adão se encarna, quando Jesus vem, esse homem, ele mostra para nós como é que o homem foi planejado para ser. É por isso que ele vem. Essa é a nossa salvação. E quando ele vem mostrar o homem como um homem deve ser, ele vem de que maneira? Ele nasce como uma criança. É assim que ele vem. O ser humano como ser humano deve ser como uma criança. Então a criança aqui, como eu disse, ela não está associada simplesmente a um ser humano de pouca idade. Ela não está associada a uma categoria de faixa etária, mas ela é uma maneira de viver a vida como criança. O símbolo é muito forte. Nós olhamos para um bebê, olhamos para uma criança correndo, olhamos para essa apresentação das crianças e nós enxergamos para além da pouca idade. Há uma maneira de encarar a vida que é própria das crianças. E é essa maneira de encarar a vida própria das crianças que Jesus vem nos ensinar como ser, como olhar, como encarar. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre essa criança que é Jesus, sobre essa criança que somos nós desafiados a ser, como esse ser humano que deve ser. Então essa é uma criança que primeiro ela é prometida. Jesus é essa criança que nasce no contexto de Israel, mas ela não nasce assim do nada, ela nasce debaixo de uma esperança de um povo. Israel, desde lá de Eva, já existia uma profecia de que ela esmagaria a serpente com o seu calcanhar e a serpente feriria ela. Esse já é lá o que os teólogos chamam de proto-evangelho, a primeira vez que é prometido alguém que vem para salvar o mundo inteiro. E já é ali uma criança, é o fruto do ventre dessa mulher. E a criança está o tempo todo no Antigo Testamento sendo profetizada. Olha, vai chegar uma criança aí que vai mudar a história. Isaías talvez seja aqui o profeta mais claro, quando ele fala assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Essa é talvez a profecia mais clássica sobre essa criança, esse menino que viria nascer. No entanto, você percebe o seguinte, você pode pensar que a criança é a maneira com que Deus resolveu se encarnar no mundo. Então ele se torna criança quando ele nasce lá naquela manjedoura. Mas eu quero dizer a você que não. Que na verdade, o que acontece é que criança é o estado que Jesus já era antes mesmo de chegar ao mundo. E quando ele se encarna naquele bebezinho em Nazaré, em Belém, ele está simplesmente revelando aquilo que ele já era na eternidade. O que eu quero dizer para você é que não é apenas que Deus se fez criança, mas a criança revela aquilo que Deus é, mesmo antes de vir ao mundo. Não é que Deus se tornou criança ali em Belém. É que Deus, criança, mostrou quem é naquela criança em Belém de Nazaré.
Então há uma criança na Trindade, mesmo antes de fundar o mundo. Há uma criança na Trindade. Se a gente pode dizer que Deus é Pai, nós podemos também dizer que o Espírito é essa parte materna da Trindade, e nós podemos dizer que nessa família trinitária nós temos um Filho, que é o Filho de Deus, Jesus. No entanto, quando a gente fala o Filho de Deus, a gente imagina esse Filho, um Filho adulto. Então nós vemos 3 adultos na Trindade, o Pai, a Mãe e o Filho já mais velho. Mas na verdade a imagem mais parecida com aquilo que deveria ser a nossa imagem da Trindade é uma família, uma comunidade de amor, que tem um pai, que tem uma mãe e que tem um bebê, uma criança, que é o seu filho. Há uma criança no meio da Trindade. Não sei o quanto isso parece novo para você, mas essas afirmações teológicas que a gente vai colocando, elas vão construir alguma coisa dentro de nós. Aqui eu espero que você possa estar com o seu coração aberto para entender que há uma criança como referência dentro de nós. Esse Espírito que o próprio Deus envia, ele nos capacita para viver essa criancitude que o próprio Deus, em Jesus de Nazaré, nos mostra. Aquela criança, no meio de um estábulo, dentro de uma manjedoura, revela aquilo que Deus é. Então Jesus foi criança, não só quando bebê, mas ele foi criança a vida inteira. Porque criança não é uma idade, criança é um espírito. E ele foi essa criança a vida inteira. Veja, como é que a gente pode afirmar isso, ou por que a gente pode afirmar isso? Principalmente em João, nós vamos ver que Jesus tem uma relação com seu pai de submissão. Essa é uma das lições desse espírito de criancitude que habita em Jesus. Essa submissão ao seu pai, que é característica das crianças. Então veja, selecionei apenas 3 versículos aqui que mostram como é que Jesus via Deus o Pai. Ele diz assim, em João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Então ele está... A gente até estudou aqui nas terças-feiras com o pessoal do batismo, a gente estudou sobre essa questão da Trindade. Uma das coisas que nós falamos é que dentro da Trindade não há hierarquia. Não tem alguém que é maior do que o outro, alguém que é mais Deus do que o outro, alguém que é mais poderoso que o outro. Não, todo mundo é Deus igualmente. Igualmente Deus é todo mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, Jesus olha para o seu Pai e diz assim, não, o Pai é maior do que ele. Depois ele vai dizer assim, quem me vê, vê aquele que me enviou. É como tem uma criança que é muito parecida com o pai, fala assim, é a cara do pai. É a mesma coisa com Jesus e o seu pai. Fala assim, esse menino aqui, quem vê a ele, vê o pai. Porque ele e o pai, o que ele faz, o pai faz também. Ele é muito parecido com o pai. É o que Jesus diz quando os discípulos perguntam a ele assim, mostra-nos o pai. Ele fala, não é possível você não entender ainda. Quem me vê, vê o pai, ué. Precisa ver o pai, olha para mim, que você enxerga o pai. E depois ele diz assim, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz porque o que o pai faz, o filho também faz. Então ele vincula toda a ação dele na terra, Jesus, está vinculada àquilo que o pai está fazendo. Então é aquele filho que imita o pai, vê o pai fazer, ele também faz. Então veja que o coração de Jesus é o tempo todo moldado pelo pai como uma criança, Então há uma relação paterna aqui, mas não é uma paternidade já adulta, porque qual é a singularidade do tratamento que Jesus dá ao seu pai? Pode ser que no Antigo Testamento a gente encontre algumas vezes até os profetas referindo a Deus como Pai, mas jamais nós vemos em lugar nenhum, a não ser na boca de Jesus, chamar Deus de Abba. O que é Abba? Abba é o mesmo que Pai. No entanto, é uma expressão idiomática lá do aramaico que se refere ou que é inspirada no balbuceio das crianças que ainda não aprenderam a falar o papai. É o Abba. Sabe aquele papá que as crianças falam? É isso.
é esse Abba. Jesus se refere a Deus, o seu Pai, como o Abba. Ele se coloca nesse lugar de criança. Ele é meu pai e eu o chamo de Abba, como uma criança chama o seu pai. Jesus é essa criança. Então, meus irmãos, a criança, aquela nascida em Nazaré, ou qualquer criança, ela é símbolo do próprio Deus encarnado. Jesus é essa criança eterna, o Filho criança de Deus. O versículo que nós lemos vai dizer assim, ó, quem recebe esta criança em meu nome, está o quê? Me recebendo. Olha a comparação que ele faz no texto. Quem recebe esta criança, ele pega uma criança, coloca no meio dos apóstolos aqui, que estavam discutindo quem era o maior. Ele pega essa criança, coloca no meio e diz assim, olha, quem recebe esta criança, está o quê? Me recebendo. E quem me recebe, recebe a Deus, o Pai. Olha a consequência lógica que ele constrói. Ele está dizendo que o Pai está simbolizado nele. Ele é o representante do Pai. Toda vez que olharmos para o Filho, vemos o Pai. E da mesma maneira que o Pai está presente no Filho, agora o Filho está presente nesta criança. Qualquer uma. Pegou uma criança que estava lá, diz assim, ó, é aqui. Quem recebe esta, me recebe. Assim como o Pai está em mim, eu estou na criança. Eu sou a criança. A criança é símbolo dessa segunda pessoa da Trindade. O Filho, criança de Deus. Mas a história continua. Nosso versículo também tem outras características. Há uma palavra no grego chamada paidos, um radical nesse grego. Essa palavra ela tem dois significados, ou esse radical grego dá origem a duas palavras. A primeira delas é a criança. A origem grega da palavra criança é paidos. Mas você sabe qual é a segunda palavra que tem o mesmo radical, que vem do mesmo significado? Escravo. Escravo. A criança, no tempo de Jesus, ela era um ser assim, bastante desprezível. Ninguém tinha um ECA naquele tempo, ninguém tinha um direitos humanos ou qualquer coisa assim que defenda as crianças naquele tempo, não. As crianças eram como uma propriedade do pai ou da família. Assim como o pai tinha escravos, ele também tinha uma criança. Assim como o pai tinha um camelo, ele também podia ter uma criança. Era uma propriedade ali do pai. Então, quanto mais criança, mais rico era aquele pai. Era uma oportunidade de aumentar a produção. É mais mão de obra para casa. É mais, se fosse mulher, era pior. Por isso que as mulheres ainda têm uma situação, as crianças, meninas, ainda tinham uma situação pior do que os meninos. Porque os meninos eram mão de obra. Ia trabalhar lá, tá? Show de bola. Agora, as meninas que não serviam para trabalho pesado, o que fazia? Dava despesa. É mais uma boca para alimentar. Ou poderia ser moeda de troca para se casar e fazer negócios com outras famílias. Ele poderia, negociar a sua menina de casa para aumentar seus negócios com outras famílias. Então era uma oportunidade. Criança era isso. E ela não era nem sequer contada entre as multidões. Você lembra daquela narrativa quando Jesus multiplica os pães e os peixes e diz lá que havia 5.000 homens, sem contar adendo à narrativa lá, sem contar mulheres e crianças. Então você viu uma criança lá, vamos contar quantas pessoas tem aqui. Exclui as mulheres, só conta os homens, e as crianças também não é contar. Porque eram propriedades, não era gente. Então essa é o raio-x aqui das crianças, naquele tempo. Então há um personagem que é central, primordial no Natal, que é essa criança. Que criança é essa? E ela nasce nesse contexto que eu acabei de narrar. Que criança é essa? Primeiro, ela nasce na periferia. Tanto que quando os magos vêm,
os magos vão para a capital, eles vão para o palácio, porque afinal de contas, o que eles estavam percebendo é que ia nascer o rei de Israel. Então o rei vai nascer aonde? No palácio. Eles vão para Jerusalém, vão falar lá com Herodes, para ver o que, onde que nasceu esse novo rei de Israel. Herodes não sabe nem que rei é esse. Os profetas lá, os sacerdotes vão dizer, é em Belém. Belém é periferia de Israel, de Jerusalém. Então é uma criança que não nasce na capital, não nasce no palácio, ela nasce na periferia. É uma criança sem teto, não há lugar para ela. José e Maria vão batendo de porta em porta nas pensões lá da cidade, e ninguém tem mais lugar não. Ninguém quer dar lugar para Maria, José, grávida daquele jeito não. E não há lugar para eles, é um sem teto. Tanto que eles vão nascer no curral, era o único lugar que eles tinham lá, era um curral, não tinha berço não. Vai aqui onde os boi comem aqui na manjedoura e bota Jesus ali. É um sem teto. É uma criança que é ameaçada. Quando Herodes fica sabendo, você lembra? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. É uma criança ameaçada pelo poder do Estado. É o próprio Estado que quer matar aquela criança ali. E é uma criança refugiada. Ela precisa, por conta da opressão e da ameaça do Estado, precisa então fugir dali. E ela foge para o Egito. E no Egito ela é um refugiado. Então veja que criança é essa. De quem nós estamos falando? Nós não estamos falando de uma criança bonitinha, num bercinho, num palacinho, com a coroinha, com um quartinho programado para ela. Não. Nós estamos falando de uma criança de periferia, que não tem uma casa, que é ameaçada pela estrutura do Estado de poder e por isso precisa se refugiar. É essa criança. E veja como ela representa tantos outros que nós já falamos aqui. Essa criança, porque ela é assim, ela é representante dos silenciados. Ninguém quer ouvir essa criança. Ela é representante, por exemplo, daqueles que Maria representava. Ela é representante também dos anônimos. Ninguém nem sabe quem é, Herodes não sabe quem é, precisa perguntar lá. Ela é representante dos pobres. Ela é representante dos pagãos. Ela é representante disso tudo. Jesus, aquela criança ali, é representante disso. Há uma parábola que eu queria comentar aqui, que está lá em Mateus 25, que é a parábola das ovelhas e das cabras. Eu não sei se você lembra dessa parábola. Ela conta que existia um rei que então voltou à sua terra depois de um tempo longe, e ele vai separar ali o que ele chama de ovelha das cabras. E ele compara as ovelhas aos servos bons e as cabras aos servos maus. E há um critério para ele fazer isso. Ele fala assim: olha, vocês vão para cá, para a direita, e vocês aqui vão para a esquerda. E aí, tanto o servo bom quanto o servo mau pergunta para o rei por que isso acontece. Por que eu vou entrar no reino e por que eu sou expulso desse reino? E aí ele vai dizer assim: olha, o rei vai dizer, eu tive fome, eu tive sede, eu fui estrangeiro, eu necessitei de roupas, eu estive enfermo, eu estive preso. E ele narra aqui 6 vulnerabilidades, ou 6 formas de ser excluído, 6 formas de ser o menor, 6 formas assim de gente que é vulnerável na nossa sociedade. E ele diz assim: olha, para os servos bons, ele vai dizer: ó, eu estava desse jeito e vocês me ajudaram. Se eu estava com fome, vocês me deram de comer. Se eu estava com sede, vocês me deram de beber. Se eu estava preso, vocês foram me visitar. Se eu estava doente, vocês cuidaram de mim. Se eu estava nu, vocês me vestiram. Então ele deu essa perspectiva aos justos. Aos injustos a mesma coisa, só que a negativa: vocês não cuidaram de mim, vocês não me deram de comer. Essa é a justificativa. E aí, tanto o bom quanto o mal vai perguntar: quando foi que a gente fez isso? Nenhum dos dois sabia quando é que eles fizeram isso ao rei. E aí, essa resposta do rei é que é interessante para o nosso contexto aqui. Ele vai dizer assim: ó, quando vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
Depois ele vai dizer aos injustos: o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequenos, também a mim deixaram de fazê-lo. Qual é a ideia aqui que eu quero passar para vocês? Esse rei, que é a história de Jesus contando, esse rei é o próprio Jesus voltando na sua glória. Ele está dizendo assim: essas vulnerabilidades todas eu resumo numa só, que são os pequenos, os menores, os pequeninos, o menor dos irmãos. Ele resume aquele que tem fome, que tem sede, o estrangeiro, o nu, o enfermo, o preso, o menor dos irmãos, o pequenino. A ilustração é a criança. Então a criança, ela não é simplesmente mais um vulnerável dentre todos os vulneráveis, mas é um pouco mais que isso. A criança é o representante dos vulneráveis. Ela é símbolo dos excluídos. Ela carrega em si a vulnerabilidade. Então, se você vê um parto de um elefante ou de um animal assim de grande porte, mesmo os pequenos, você vai ver que eles saem da mãe lá e já saem muito dele andando, não é verdade? Demora um pouquinho, mas ele se apruma e sai andando. Agora, como é que é o parto de um ser humano? Como é que é uma criança? Será que a criança pariu, ela já sai ali andando? Como é que ela nasce com extrema vulnerabilidade? Se você não cuidar dela ali nos primeiros minutos, ela morre simplesmente. Precisa de cuidado, precisa que alguém a alimente, precisa que alguém a proteja, a vista, precisa disso, porque ela é um ser humano totalmente dependente, assim como os excluídos, os vulneráveis, que dependem de outros. Ela é em si o símbolo de todas as vulnerabilidades. Ela é a que tem fome, ela é a que tem sede, ela é a que nasce nua, ela é a enferma, ela é o excluído. A criança, ela não é só símbolo de Deus, do próprio Deus, mas ela também é símbolo dos vulneráveis, dos excluídos. O texto que a gente leu, ele faz essa comparação da criança, ou seja, quem recebe essa criança, a mim recebe, ele continua, e depois ele fala assim: pois aquele que dentre vocês for o quê? O menor. A ideia aqui é de ser humilde, de se igualar com aqueles que são os excluídos, aqueles que são os rejeitados, os vulneráveis, aqueles de vocês que forem assim, como essa criança, então vocês são os maiores no reino dos céus. Há um link aqui entre os excluídos e a criança. Então, primeiro, a criança é símbolo de Deus, do próprio Deus. Segundo, a criança também é símbolo dos excluídos. E terceiro e último, o que isso tem a ver comigo e com você? Qual é o desafio que é apresentado a nós? Há um texto bíblico, também muito conhecido, em Lucas 18, que vai dizer o seguinte: Jesus chamou a si as crianças. Esse texto está no seguinte contexto: Jesus está pregando, de repente você imagina aqui um culto como esse, só que muito mais gente, é Jesus falando, não sou eu. E aí, de repente, chegam umas crianças, e as crianças fazem barulho, e as crianças incomodam, e as crianças querem chegar até Jesus, só que tem uma multidão, e as crianças ficam passando nas pernas dos outros e ficam incomodando. Aí os apóstolos vão: não, nós vamos bancar aqui o bonzão, nós vamos organizar esse treco aqui, porque não vamos atrapalhar o mestre. O que eles fazem? Eles pegam as crianças e excluem as crianças daquele contexto. Fala assim: sai daqui. Né? Como essa mentalidade daquela época da criança, propriedade, só atrapalha, blá blá blá. Eles: não, elas não têm vez não, vamos deixar isso para lá. Não atrapalha aqui não, criançada. Jesus para o sermão, vamos dizer assim, e Jesus, aí começa o texto. Jesus chamou a si as crianças, que os apóstolos estavam excluindo. Jesus chamou a si as crianças e disse assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino dos céus é de quem? De quem é semelhante às crianças.
Digo-lhes a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, o que vai acontecer? Nunca entrará nele. Então só há uma maneira de você entrar no reino dos céus. Só uma. Sabe qual é? Sendo criança. Se você acha que você é adulto, eu te digo o seguinte: você não vai entrar no reino dos céus sendo adulto. Você escolhe, ou você é adulto, ou você entra no reino. Porque no reino só entra criança. É a palavra de Jesus. Então há um desafio duplo para nós. Os dois desafiantes. Mas é preciso evoluir. Então a gente até entende que a gente precisa incluir as crianças. Então a gente tem uma salinha para elas aqui, com uma linguagem própria para elas. Então a salinha não é para que elas não atrapalhem o nosso culto. Ao contrário do que muita gente pode pensar. Aqui elas fazem muito barulho, então vou botar elas ali numa salinha para não atrapalhar a gente. Não, a salinha é porque é uma salinha VIP. É porque elas são os principais aqui. O culto principal que está acontecendo é lá. Aqui é um outro culto dos adultos, menos importante. Porque o mais importante é lá. É a salinha VIP. E para que a gente não atrapalhe elas ficam lá, numa linguagem propícia a elas, para que o evangelho possa chegar ao coraçãozinho delas na linguagem que elas entendem. É um serviço de amor que a gente presta às crianças. Então essa é a ideia dessa salinha. É uma ideia de inclusão. Vamos incluir as crianças, mas é mais do que isso. A gente precisa ir para um segundo passo. Não é só uma questão de incluir as crianças, é uma questão de ter as crianças como um paradigma para a nossa vida. É preciso que a gente olhe para as nossas crianças e diga assim: o que elas têm a me ensinar? Porque Jesus diz, e ele olha para as crianças, coloca no meio de tudo, para o sermão e diz assim: olha, vocês querem aprender o que é reino de Deus? Olha para essas crianças, porque quem não for como uma dessas, não pode entrar no reino. O que elas podem nos ensinar? Como é que elas nos revelam esse reino? Então é preciso sim, para entender a mensagem completa do reino, se fazer como uma criança. E olha que interessante, o se fazer como uma criança é a mesma coisa que ser um discípulo de Jesus, que é a criança eterna de Deus. Ser uma criança é agir como Cristo, é ter o Pai, é ter uma postura de submissão ao Pai como Jesus tem, é se entregar a esse controle do Pai, é ser totalmente dependente desse Pai. Então isso é a linguagem, as duas linguagens aqui é de João, o discípulo do coração, o discípulo amado. Ele que diz assim, que coloca nas bocas de Jesus esse Abba. Então aquele que chama a Deus de Abba, ele também nos faz filhinhos desse Deus. João, quando escreve as suas cartas, ele vai dizer filhinhos, não pequenos, e ele escreve com esse carinho de quem está falando com uma criança. Então percebe a linguagem de João assim? João diz que Deus, o Jesus, ele tinha uma relação de filiação, de criança com o Pai, e ele também entende que todos nós somos assim, filhinhos, crianças diante de Deus. Essa é a ideia, nós somos crianças diante de Deus, porque nós podemos aprender com as crianças sobre graça, e talvez esse seja a lição primordial que as crianças dão para nós. Elas nos ensinam como ninguém o que é a graça. Como assim? Os adultos atribuem valor pelo preço, mas as crianças não. As crianças atribuem valor pela alegria. Então você vai numa loja e você entende assim, qual é a roupa que tem mais valor, que vale mais. Que é mais cara. A que você paga mais por ela é que tem mais valor. A criança não percebe isso não. Para ela, se custa 10 mil ou se custa 10 reais, ela não tem essa noção de valor pelo preço. Ela tem noção assim, se uma camisa for do Power Ranger, assim, que dá muita alegria para ela vai ficar muito feliz, e a outra for uma camisa cinza, sem graça nenhuma, ela pode ser que a cinza custe 10 mil e a outra custe 10. Quem que ela vai preferir? A que dá alegria para ela.
Às vezes você dá um presente caro embrulhado num papel bonito, ela vai ficar com o papel e não vai ficar com o presente, não é verdade? Por quê? Porque elas atribuem valor pela alegria que proporciona. Às vezes o papel dá mais alegria para ela rasgar aquele negócio, o barulho do papel e fazendo aquele negócio, do que o preço que foi aquele presente. Ela não está nem aí por quanto você pagou por aquilo, desde que aquilo dê alegria para ela. O que é a graça de Deus? Não te custa R$1, não te custa nada, você não precisa fazer nada para receber de Deus, e Ele te dá essa alegria. As crianças entendem isso, a gente às vezes não. Às vezes a gente menospreza a graça, ou às vezes queremos botar preço na graça, queremos dizer que você precisa pagar, precisa se comportar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, para merecer então a gente atribui o valor àquilo que Deus nos dá, pelo preço que eu consigo pagar. As crianças não têm essa crise não, a criança não tem crise de preço. A segunda coisa sobre a graça que as crianças nos ensinam é: os adultos nutrem um sentimento de dívida. Então, se alguém chega para você assim no seu aniversário e dá um presente para você, principalmente se for caro, dá um presente para você, quando chegar o aniversário dela, qual é o sentimento que você vai ter? Eu preciso o quê? Retribuir. Eu preciso dar a mesma coisa. E você vai na loja e vai procurar mais ou menos o mesmo preço de presente que ela te deu, não é verdade? Se ela te deu um negócio caro, você não vai ter cara de chegar no aniversário dela e entregar um negócio baratinho para ela. Eu estou mentindo? Porque os adultos nutrem um sentimento de dívida o tempo todo. Se alguém me deu, eu preciso retribuir, eu preciso pagar, porque de graça, só injeção na testa. Nós não entendemos essa relação de graça, de doação generosa. As crianças sim. As crianças nutrem a alegria da dádiva. Então, se você der um presente para ela, ela não vai ficar pensando que no seu aniversário ela tem que dar um igual para você não. Ela vai se alegrar com aquilo que você deu para ela e vai comemorar aquele momento ali. E é isso que a gente deveria ser com o Pai, aprender com as crianças. Ele nos deu a salvação de graça para nós. O que nós devemos fazer? Ficar preocupado, preciso entregar a Deus aquilo que... Não, o salmista mesmo vai dizer assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? E o salmista vai responder o que ele pode dar: beberei do cálice da sua salvação. O que é beber do cálice da salvação, se não celebrar a alegria da dádiva? Eu só posso fazer uma coisa diante daquilo que Deus me dá: um brinde. Eu só posso fazer uma coisa diante da graça de Deus: comemorar, me alegrar. E é isso que o Pai espera. Você pensa num pai que dá um presente para a criança e a criança fica preocupada em retribuir aquilo e não se alegra com aquilo que dá? Qual é o maior presente para o pai? Não é ver o sorriso da criança quando ele entrega alguma coisa? É isso também para nós, com relação a Deus. Precisamos aprender com as crianças essa graça. Entender que as coisas possuem valor por aquilo que ela proporciona de alegria e não pelo preço que você pagou. Que é preciso celebrar o momento dessa alegria, da dádiva dessa alegria, e não simplesmente ficar com nutrindo um sentimento de dívida diante das coisas. Isso é ser criança. A criança não é somente o símbolo do próprio Deus. A criança não é somente o símbolo dos vulneráveis, mas a criança também é símbolo da nossa vida cristã. O texto que nós lemos, ele tem um quem. Ele tem alguém para quem é direcionada a mensagem. Diz assim: quem recebe essa criança? Depois, mais à frente, aquele que entre vocês. Essa é o quem. É o povo que recebe essa criança, que também deve ser como criança. Para a gente encerrar, resumindo aqui para nós, a criança que nasce no Natal, aquela criança de Nazaré, de Belém, ela é símbolo do próprio Deus, ela é símbolo dos excluídos, e ela é símbolo da vida que nós como cristãos devemos levar.
Por isso que ela não é só um ser humano de pouca idade, só é aquela faixa etária. A criança é muito mais do que isso. Ela é um desafio para nós. O que a criança nos ensina? Quando eu olho para uma criança, eu vejo o próprio Jesus. Principalmente quando essa criança é periférica, quando ela está ameaçada, quando ela é refugiada, quando ela não tem teto, quando é uma criança pobre, eu vejo Jesus nela. Quando eu vejo os excluídos, eu vejo Jesus nos excluídos. Eu vejo uma criança entre os excluídos. E eu vejo a mim mesmo como um desafio de ser discípulo desse Jesus, que é excluído e que é o próprio Deus. É um desafio nosso de ser criança. O Leonardo Boff tem uma frase interessantíssima e eu quero encerrar com ela. Ele diz assim, que por sinal foi aniversário dele ontem, Leonardo Boff. Toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus se tornou ou quis ser uma criança. Então há um espírito que o Leonardo Boff vê no mundo, que é o espírito do adultocentrismo. Tudo voltado para o ser humano adulto, um adulto completo. Então há um caminho sonhado pelo ser humano, que é da criança que quer ser homem, aí quando se torna homem quer ser rei, e quando se torna rei quer ser Deus. Mas há uma contracultura aqui. Há uma mensagem desse Deus que desceu do céu, que se fez menino, pobre, naquela manjedoura. É o Deus que quer ser criança. E querendo ser criança nos ensina a todos nós a sermos crianças junto com Ele. Essa é a mensagem do Natal. E eu queria encerrar com esse versículo. E encerrar já aqui, fazendo uma introdução aqui ao nosso último momento do culto, que é o batismo. Há um versículo que diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não fizer o quê? Nascer de novo. Então Nicodemos, que é a pessoa com quem Jesus está falando quando fala isso, ele pergunta assim, como é que ele pode herdar a vida eterna? Como é que é essa situação? Como é que pode dar a salvação? E aí ele diz assim, que precisa nascer de novo. Qual é o entendimento de Nicodemos? Ele vai dizer, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e me tornar criança novamente? Qual é o erro de Nicodemos? É entender criança como uma categoria de faixa etária. Jesus está falando que criança é muito mais do que isso. Criança é um espírito, é uma maneira de viver. O que Jesus está falando é assim: se você não nascer de novo e permanecer criança, abandonar essa vida adulta e voltar a ser criança, você não pode ver o reino dos céus. E é interessante porque o que esses 4 amigos nossos que estão aqui, que vão batizar hoje, aliás, eu acho que pode chamar as crianças lá, pode chamar elas lá, principalmente o Pedro e o Noé. Esses 4 amigos nossos que estão aqui, que vão ser batizados, eles escutaram e entenderam isso, de que é preciso nascer de novo. O batismo, há uma comparação muito direta e muito simbólica entre um batismo e um parto. É o que Jesus está dizendo aqui. É preciso nascer de novo, é preciso parir de novo, ou ser parido de novo. E é interessante que logo em seguida ele fala que não é nascer assim da barriga da mãe, mas é nascer da água e do Espírito. E é interessante que na barriga da mulher existe a bolsa, né? A bolsa de gestação, que quando estoura para parir, sai o quê? Água, né? Aquele líquido. Então a criança nasce dessa água. E há uma relação entre essa água e a água do batismo também. Quando nós mergulhamos os nossos amigos ali, naquela banheira, naquela caixa d'água, naquela água ali, nós estamos como que fazendo um parto. Eles estão nascendo de novo, simbolicamente.
Eles estão dizendo assim: eu entendi que eu preciso ser agora uma criança, eu preciso abandonar essa minha vida adulta, achando que eu sei demais, e eu quero depender totalmente do meu pai, como uma criança depende até para comer dos seus pais. Eu quero estar junto com meu pai como uma criança que se aninha no peito da mãe. É isso que esses nossos amigos estão dizendo, que eles querem nascer de novo, querem voltar a ser criança. Eu quero chamar aqui o Noé. Cadê ele? Noé. Chega aí, Noé. Não é seu nome, ele é profético para esse momento das águas. Noé é um cara que entende água. Verdade ou não? Noé da Bíblia. Quem que foi Noé da Bíblia? E o quê? Salvou os animais, exatamente. Salvou a própria família também. Construiu um maior. Eu espero que você tenha um barquinho para colocar ali e não afundar. Viu? Nós vamos afundar você lá. Quero chamar aqui o Pedro Augusto. Pedro Augusto, nosso sobrinho. Quero chamar aqui o Luiz, nosso amigo também. E quero chamar o Eduardo aqui. Esses são os nossos amigos que vão ser batizados. Nós tivemos aqui